Seja bem-vindo ao Revista Lespe. Aqui a gente repercute os temas de maior interesse da sociedade e você ainda fica por dentro do que está acontecendo no Parlamento Paulista. O tema de hoje é Mulheres na Música. Eu sou Vânifer Monteiro e você é muito bem-vindo. Hoje o nosso cardápio musical está recheado. O papel das mulheres na indústria. Vamos falar da luta delas ao longo da história para se firmarem na música. Elas estão em todos os lugares, no gospel, no samba, na MPB e até no comando das picapes. São as DJs nas noites brasileiras, as vozes femininas no coral da Alesp. Elis Regina, até hoje uma das maiores vozes brasileiras de todos os tempos. Tudo isso no nosso Revista Lespe, que já está no ar. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como é que você tá? Tá bem aí na sua hora do almoço? Muito obrigada por deixar a gente entrar na sua casa e te fazer companhia, tá? E hoje a gente tá muitíssimo bem acompanhado. Olha só quem é que tá no estúdio hoje com a gente. Adriana Ribeiro, cantora, compositora, ela ganhou destaque nos anos 1990 como vocalista do grupo Adriana e a Rapaziada, marcando o pagode com uma forte presença feminina. Obrigada. Também se destacou em projetos solo e releituras da música brasileira, transitando entre o samba e o pop. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ah, o prazer é nosso, mesmo. Pode ter certeza Obrigada. disso. E olha só quem também está com a gente hoje, João Marcelo Boscoli, produtor musical, empresário e comunicador, já nasceu, gente, em berço musical. Olha só, filho de ninguém menos que Elis Regina e Ronaldo Boscoli. Construiu carreira sólida na música, produzindo artistas consagrados e trilhas para cinema, TV, publicidade. É uma honra te ter aqui, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigada, João. João. Vamos conversar muito de música. Vamos conversar muito, bastante, até porque, completando o nosso time de convidados, temos aqui hoje também Sérgio Martins, jornalista especializado em cultura, com uma longa trajetória na cobertura de música e entretenimento no Brasil. Atuou em grandes veículos midiáticos, consolidando-se como uma voz relevante na crítica musical. Com olhar analítico, está sempre de olho nas transformações na indústria. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa tarde. Olha, nem a minha mãe fez uma apresentação tão bacana disso. Verdade. Olha, então é um prazer, viu? Mas tenho certeza que sua mãe fala muito melhor de você. Sim, Dona Neuza. Só não é na sua frente. Na sua frente ela puxa a orelha, né? Não? A Dona Neuza era uma pessoa muito interessante. Gente, muito obrigada por estarem aqui para a gente ter um bate-papo super interessante sobre mulheres na música. Então, já que a gente está falando de mulheres, vou começar com a mulher. Opa! Por Nada favor. mais justo? Mulher mesmo, com M maiúsculo. Adriana, me conta, como é que começou sua trajetória na música? Quem esteve lá nos anos 1990, principalmente, lembra muito de você com Adriana e a Rapaziada. O Adriana e a Rapaziada, ele data de 1999. Eu sou descoberta pela Sony em 94 para 95. O início ali, numa época onde estavam os grupos, né, fazendo bastante sucesso e tudo mais. Mas eu comecei cantando na noite. Sou devota de Santa Elis Regina, não porque ele está aqui, mas acho isso que todos faz nós parte somos. da minha vida. Não, mas como cantora eu acho que né? Aliás, quando eu conheci toda Olha essa, só a relíquia aqui isso atrás. Isso em 99, mas a minha história vem bem de antes, né? Não mudou nada, Aliás, viu? Eu queria dizer. Olha só. Ai, obrigada. Queremos contatos, né? Queremos do saber, médico? por favor. A genética não é possível, né? Por favor. Mas eu sou filha e neta de músicos. Meu avô, ele era chefe de naipe de metais nas orquestras, quando música era ao vivo nas rádios, né? Meu pai foi também diretor musical em bandas de baile. Comecei cantando na noite
Olha ali. Cantava nas bandas de baile também. E aí, essa é quando eu fui também. descoberta pelo Clodovil, vocês estão vendo aí. Ele me viu cantando na Baiuca Jardins, eu cantava com o trio do Mário Edson. Pô, pera um pouquinho. Não, muita informação. É muita informação, por Não, isso não, pera só um é que não minuto. dá pra começar a minha coisa. história em Adriana e a Rapaziada. Adriana e a Rapaziada é um desvio de rota. O Mário Edson. O Mário Edson. Eu cantava jazz e bossa nova. Pra cantar com o Mário Edson, eu não sabia disso, estou sabendo agora. Não tem conversa. Rigoroso, Sim. grande músico da noite, professor, Tem muita que gente ser boa, conversou com né? ele. Muita gente. E queria lembrar que a primeira revista que o Fasano fez, a capa foi o Mário Edson, Sim. que era o que Eu tô toda representava arrepiada. toda a sofisticação, Sim. a inteligência, a imagem do Fasano era o Mário Edson. Exato, o caipora, né? Agora, eu também vi ali na foto anterior Eu com o Martinho. com o Martinho e com o E Miguel. com o Miguel Flávio. Klopski, que Grande foi... saxofonista, né? Sim, e foi meu primeiro diretor artístico. Porque, Pô, e o legal. meu teste agora, isso aqui eu não sei se isso é física quântica, por isso que eu cheguei, eu tô toda arrepiada. Foi o Bêbado e Equilibrista, em ritmo de samba enredo, Nossa. Esse Para a foi o Sônia. teste, Ah. simplesmente o bêbado e o pra ver se eu equilibrista? cantava, se eu tinha ritmo e não sei o que. Mas Eu que era ano? Que ano é isso? essa menina sou eu. Mas que 94. ano? Cacheada Você é no, que nem eu. você é no 95. Mosh, em São Paulo? Isso não, isso é Companhia dos Técnicos Ah, no de Rio. Janeiro. E ali é o Martinho? E o Martinho, da Vila? que se tornou meu padrinho. Por isso que não pode falar de Adriana e a Rapaziada. Depois. tem muito, Isso foi é uma coisa de mercado. Essa é a Adriana, cantora da noite, que eles descobriram. Eu cheguei lá, eu cantava jazz. Aliás, isso também é uma coisa bastante interessante. Sim. Na primeira reunião com o presidente da Sony, Quem era a época, você lembra? era o Roberto, né? Roberto Augusto. Roberto Augusto. Grande E aí Roberto eles falaram Augusto. assim, Adriana, o que você quer gravar? Eu só ouvi Elis Regina. Eu tô querendo saber quem é que me colocou nessa matéria aqui. Porque eu só ouvi Elis Regina. Aí eu falei assim pra ele, eu acho que a gente tem que fazer aquela música assim, ó. Trim, trim, telefone, trim, trim, que era Zimbo Trio. E eles falaram, é melhor deixar essa menina fora do repertório que ela vai acabar com a... Porque o disco era de samba mais popular. Eu venho de uma noite jazzista. Eu cantava jazz e bossa nova. E o que foi E eu decisivo? chego na Sony, a oportunidade, eles queriam lançar uma nova cantora de samba, é o Martinha e a nossa querida mestra Leci. Isso aí, a gente estava num camarim da Hebe Camargo, num especial de samba. Leci, que hoje é deputado É nossa. estadual aqui E Hélio na Camargo Lespe. que me ajudou aqui quando cheguei a São Paulo, porque minha mãe teve necessidade de achar um banco de leite, um pediatra e tal. E aqui em São Paulo a Hebe ajudou A Hebe bastante. que ajudou. É. Mas assim, só para encerrar essa parte aí... Mas tá boa, não? Tá não, bom. sério, Não, eu pode tô contar a adorando. história. sabia que é disso. Roberto Augusto. Roberto Grandes Augusto, Miguel revelações. Klopski. Miguel Klopski. Mas lá... Martinho não era o me Jorge viu. Davidson? Ele era do Não. outro selo. Ah, tá. O Miguel entrou na Ele Sony. era do Epic. Ele era Era Epic. do Caos, não era? E o Mar- Depois E ele- o ele- Miguel ele- entrou para fazer Columbia, que era o selo Sim. popular. Sim. E eles queriam lançar uma nova cantora de samba. Eles tinham testado 40 vozes e não tinham encontrado alguém que não imitasse a Alcione, não imitasse as Sim. cantoras. E eu venho de uma geração que você tinha que ter sua personalidade, você não podia imitar, entendeu? Mas você gostava, tinha essa identidade com o samba? Você que era Sim, do jazz, ali da sim. bossa, você gostava mesmo? Sim, aliás, era uma coisa assim que eu colocava como um objetivo a ser alcançado, porque cantar samba, dividir, sincopar e tudo mais, não é para qualquer pessoa. E eu tinha essa referência na Elis, só que eu não entendi o que era mercado, eu não entendi o que era o rádio. Por isso que eu chego na Sony, um bicho do mato. Aliás, o Clodovil, ele me apresentava assim, né? Adriana, gente, ela é um bicho do mato, entendeu? E o Clodovil, que vestiu tantas vezes a Elis, né? Ele me descobriu cantando na Baiuca Jardins com o trio do Mário Edson. O Baiuca é outro assunto também. É. São Paulo é um lugar, um berço de muito Eu assunto. cantava em Baiuca. 5 Johnny lugares Alf tocou no- toda noite. E lá era às 2 da manhã. E eu só cantava Ella Fitzgerald e Elis Regina. Ella Fitzgerald. Era esse. Não é qualquer um que canta, Esse né? era o Mário meu Edson era um cara mundinho. difícil, Fala gente. assim. E o Sério? Mário, a gente tinha um repertório maravilhoso, entendeu? Eu cantava debruçada no piano e o Clodovil, na época, ele estava estourado na manchete, me viu e falou, eu quero essa menina no meu programa. E eu fui. E foi assim que começou a primeira oportunidade. Depois continuei cantando na noite e tal, quase fui para o Japão, quando acontece essa oportunidade de fazer esse teste para a Sony e eu fui escolhida. E aí, na primeira reunião com o presidente, eu mando essa vinheta que eu queria gravar ao telefone.
Ele falou, não, deixa essa menina fora do repertório, senão ela vai acabar com o investimento da gravadora. Que era samba popular. E eu não sabia muito bem o que era isso. Naquela época, como é que a mulher era vista no cenário musical? A referência no samba, naquele momento, as grandes rainhas, né? Então, é muito difícil para uma menina de 20 anos entrar nesse mundo aí. Eu tinha, assim, até uma autoestima bem baixa com relação a isso, que eu falava, gente, tem cantoras muito melhores do que eu, por que eu? Mas acontece que fui eu, né? A pessoa escolhida e tal. Mas as mulheres estavam rainhas, não tem como superar uma Elis Regina, uma Alcione, Dona Ivone Lara, que, aliás, eu tive a oportunidade de participar do Bodas de Ouro com ela. No dia dessa gravação também, eu sentei no chão, eu falei, eu não estou digna de sentar na cadeira na mesma altura que a Dona Ivone. Mas na hora de cantar, naquela época não existia computador, a gente tinha que cantar mesmo de verdade, e é por isso que eu estou aqui. Seus pais eram músicos, você falou? Toda a família do meu pai de músicos de orquestra. Tem para onde fugir quando a família toda é de músicos? Não, assim? não tem para onde fugir. Só se eu não tivesse condições, de ter ritmo, de ter uma voz interessante e tudo mais. Era música dentro de casa direto? Música dentro de casa direto, ainda mais porque ele escrevia arranjos, né? E então por isso que essa influência é tão grande dela e do Emílio também. Nossa. E de toda essa orbe musical. Por ele ser músico de baile, então eu ouvia de tudo, né? Verdade. Vamos dizer, A escola, né? Earth, Wind and Fire, a Carlos Galhardo, entendeu? Meu Não Deus. tinha essa coisa de preconceito musical, porque é do baile, né? Agora, eu imagino, aliás, eu só imagino, infelizmente, ouvir todos os dias sendo criança para ninar Elis Regina. Como era, João? Começamos bem, né? O começo era muito bom, né? A cantora canta em casa? Ela cantava Não, em casa? pouco, né? É difícil. Menos, Não né? cantava Não em canta casa? em Não casa, tinha cantora, isso? Só se fosse para ensaiar. É uma situação natural ali. Claro que você cantarola, você trabalha, né, no estúdio, em casa, mas você não fica... Você canta o dia inteiro, você não fica cantarolando, né? Não canta. Aliás, quem trabalha com música, por exemplo, você chega no estúdio às 9, 10 horas da manhã e fica até 7, 8 horas da noite ouvindo uma mesma música ou duas o dia inteiro. Quando você chega à noite em casa, não vai ouvir música, né? Né? Ou ouve um outro tipo de música que não tem muito a ver e tal. Exato. Mas assim, cantarola, mas não do jeito que as pessoas imaginam, né? Tipo, abre a porta da cozinha, o musical da Glória, né? Vamos almoçar, gente, né? Mas você sabe que eu... Que de vez em quando é até chato, né? Todas aquelas falas cantadas. Sabe que tem um texto Ah, sim, maravilhoso. chatíssimo. Hein, João? Que Não, o João escreveu uma vez um texto maravilhoso que ele falava assim: você acha que a Elis Regina era uma grande cantora, é que você ainda não a viu cozinhar. Cozinhando, Ah, né? sim. Que Ela tem cozinhava bem? Ela era uma grande mãe. Acho que grande é uma cozinheira. época, ela nasceu em 45, né? Então, uma época que tinha esse conjunto de saberes aí que eram transmitidos às mulheres. E, por acaso, eu notei ao longo dos anos que ela se alimentava muito disso, né? A casa. Inclusive, certa vez ela foi lá para a casa do Wayne Shorter, em Los Angeles, e a coisa que mais chamou a atenção dela é que ele não tinha um staff em casa para fazer as coisas. E ela falou, pô, o cara, eu cheguei lá, ele estava desentupindo uma pia. Ele levava o lixo para frente, como eu faço. Então, acho que tem um efeito também de você encarar a vida como ela é e essas atividades, acho que de casa, eu sempre vi ela fazendo com muito carinho e gostando disso. Arrumar a casa, lavar roupa, cozinhar. Teve um período que ela ficou 1 ano em casa sozinha. Dentro de casa e tinha só o terreno. Lá na Serra? Na Serra, que aí tinha um pessoal, né, que cuidava do jardim, que era uma coisa braçal, 4.000 e poucos metros, não conseguia. E era uma coisa que acho que dava um centro, assim. Então, eu acho que Mas dizem que ela cozinhava para os músicos, Sim. né? Que ia ensaiar. saiu até outro dia uma matéria falando do trabalho dela no Falso Brilhante, que ela acabou pegando um lugar onde hoje é aquela Formosa? Formosa, né? E ela fez a faxina lá, preparava comida, costurava. Então, No teatro? No ensaio antes, no ensaio para o Teatro Bandeirantes, né? Do Teatro Falso Bandeirantes. Pô, é Brilhante. tipo de Você um viu? local que hoje virou um clube de audição de vinis, assim. Chama Formosa.
É o Formosa. Formosa. É um local? Hoje virou um listening bar, né? Ai, que que esse negócio que os japoneses começaram, né? Foi Popularizaram, de você ficar ouvindo vinil junto. Um espaço que a prefeitura deu, não foi, na Era época? embaixo de uma ponte, né? Debaixo de uma ponte. Tinha ratos e tal, era um lugar bem sujo. E ela limpava tudo, arrumou tudo aquilo. Então, eu acho que é alguém que nunca viu a atividade da dona de casa como uma atividade de segunda categoria. Pelo contrário, ela sempre falava que a conta do mundo só fecha por causa do trabalho não remunerado da dona de casa. E gostava, tinha jeito com isso. Então, e entre uma coisa e outra, cantarolava. Esse negócio que o Sérgio citou foi num almoço que ela fez um camarão na moranga. E aí um amigo comendo falou, nossa, Elis, como você cozinha bem. Eu falei, obrigado, você tinha que me ver cantando. Essa foi a piada, né? Genial, genial. Você viu um lado da Elise, então, que as outras pessoas não viam, né? Só os músicos ali. A Elise é uma pessoa simples, dentro de casa. Sim. Essa Elise mãe. Elisa que assim, a atividade, ela olhava lá a atividade artística como uma atividade, ela cita assim, é como uma atividade de um pedreiro, como uma atividade de um encanador, de uma... Mas com muita excelência, trabalho. né? Mas eu acho que o que passava era essa verdade, essa visceralidade que ela tinha de quando cantar, colocar realmente tudo dela, nada pela metade, sempre inteira. E isso que para todos que vieram, todas que vieram depois ou que também estavam na mesma época, colocava a artista lá e a pessoa aqui. Não, Elis colocava a pessoa dentro da música. Eu estou falando uma besteira? Não, claro que não. Não, de maneira nenhuma. Nunca vi você falar uma besteira, não seria hoje aqui, né? Muito pelo contrário. Ela já apareceu no rádio, né? A televisão estava engateando. Aí logo depois, na década seguinte, ela acabou tendo a sorte de explodir, no sentido literal do termo, durante a chegada e o estabelecimento da televisão no Brasil. A televisão começa na década de 50, mas não transmitia para quase ninguém, né? O Chateaubriand comprou os aparelhos e colocou nas árvores, era um borrão ali que se mexia com o som, era um rádio. E aí foi caminhando. Quando a Elis ganhou o festival, né, o primeiro festival em 65, já era um momento onde a TV já estava mais difundida e você ser vencedora de um programa que passava no horário nobre, seria uma mistura do que é hoje a novela com Big Brother, com The Voice, só que eram artistas que se mostraram, a grande parte, eternos, né? Então, acho que ela sempre olhou o sucesso como um efeito colateral do trabalho artístico e não como a razão, né, principal. Então, acho que isso fazia com que ela tivesse uma noção da realidade maior. Ela dirigia, levava a gente à escola e tal, muitas vezes. Então, eu acho que isso deu um sentido de realidade para ela, de não acreditar. Até porque ela que fez o show Falso Brilhante, trata disso, né? Dessa ilusão que se tem. Da fama. Quando o mágico que está tirando o coelho da cartola, ele realmente acha que tirou o coelho da cartola, além de ser um amador, é preocupante esse estado de espírito. É como o galo do filósofo, né? O galo do Nietzsche, que canta e acha que o dia nasceu por causa dele. E não é assim, né? Se você não gosta de música, e você não gosta de gente, e você está naquilo circunstancialmente, por causa de outras razões, é natural que você não encontre nas razões principais o seu alimento definitivo. E a Elis, acho que faz parte de um tipo de artista que, independentemente de fazer mais sucesso ou não, porque isso para quem está fazendo música é uma coisa secundária, ela realmente tinha uma paixão pelo ofício, que eu acho que é o que move as pessoas que gostam de determinada atividade. Mas eu nunca vi ela colocando o papel de cantora e tal, como alguém que capta o inconsciente da humanidade, devolve sobre a obra. Era o dela mesmo. Ela tinha que fazer um disco com 12 músicas boas que ela gostasse, e era difícil. Muitas vezes ficava uma música um ano e meio, porque eu achei a música. E fazia isso com naturalidade, né? Com simplicidade. Era um saco de lixo cheio de fitas que eram ouvidas diariamente. Sempre. Né? Antes de falar com o Sérgio, eu queria até chamar um depoimento de uma cantora que virou cantora por causa da Elis Regina. Nossa. Vamos ouvir aqui.
Salve, galera da Lesp, Bruna Caran aqui. Queria estar muito com vocês hoje falando de Elis Regina, ainda mais com o João Marcelo, mas eu não pude. Então vim aqui dar meu depoimento sobre essa artista que é uma das minhas mães artísticas. Eu comecei a estudar canto adolescente, já era cantora desde os 9 anos de idade, no grupo Trovadores Mirins. E a minha tia estava lendo a biografia da Elis Regina, eu tinha 14 anos. E eu achei interessante, não conhecia a obra da Elis, conhecia só de nome. E resolvi começar a ler esse livro, a biografia da Regina Echeverria. E aí eu fui lendo e ouvindo os discos conforme eu ia lendo a história das canções no livro. Ou seja, eu entrei num mergulho tão profundo, foi tão bonito, e conhecendo também a alma e a história da Elis, que eu acabei completamente apaixonada. Foi a Elis que me ensinou que cantar tem muito mais a ver com emoção, com profundidade, com entrega, do que exatamente com ter uma voz bela ou algo assim. E eu, como artista, sempre tive uma questão de não querer me destacar muito no sentido de me achar. Sempre olhei com maus olhos essa coisa de querer ser o centro das atenções. E a Elis Regina tem um cantar de puro precipício emocional, de puro sentimento, e compreendendo a obra e o cantar dela, eu entendi que ali, que eu me identificava com essa profundidade, e para minha alegria, eu resolvi me tornar cantora porque eu entendi no livro da Elis que cantar era uma coisa séria, né? Sou de uma família muito musical, mas pra gente cantar era uma forma de ser feliz. A Elis que me ensinou que era também um sacerdócio e um trabalho. E muitos anos depois eu conheci a Cris Ferri, que é prima da Miriam Muniz, que dirigiu o Falso Brilhante. E a Cris se tornou a diretora de todos os meus shows até hoje. Então a minha ligação é muito profunda, eu sou muito grata por ser brasileira, por conhecer Elis Regina e por beber dessa fonte. Viva a Elis! Obrigada, Bruna Caran, que legal. Ela entendeu exatamente o que você estava dizendo, né? Fico muito Acho que ela emocionado. entendeu exatamente como a Elis Regina entendia a música. Muito emocionado. A Elis de cada um é de cada um. A Elis que ela gosta, claro, a gente sabe que é a mesma pessoa, mas é 100% dela, é a experiência dela. É uma jovem que ouviu. Quando eu falo dos artistas que gosto, não é numa dimensão humana e aquele artista é meu. O disco que eu tenho lá do Michael Jackson é meu, aquele Michael é meu. São sentimentos que você compartilha. Então eu fico muito emocionado e fico feliz de saber. Queria dizer para ela, Bruna, que essa Elis que você descobriu é a sua Elis, ela é toda sua. E fico muito feliz de ela ter te inspirado, como ela se inspirou no rádio com a Ângela Maria. Essa disputa, né? Eu nunca vi ninguém falando quem é melhor, o Gil ou o Caetano. Quem canta mais? O Emílio? Não dá pra dizer. Ninguém fala, só que falam constantemente das mulheres, né? Então sempre é a Gal ou é a Elis? É a Bethânia ou é a Nana? É a Nana ou é a Nara? Isso já que o assunto aqui é mulher, é um negócio que a gente tinha que realmente ficar atento, porque só se coloca esse assunto quando sobretudo, o canto feminino no Brasil. Uhum. Tem que estabelecer um ranking. E assim, quando eu estou ouvindo a Gal, eu não consigo ouvir a Gal por esse fone e a Elis aqui, é impossível. Uhum. Quando eu estou ouvindo a Gal, ela é a única voz que eu estou ouvindo no mundo. É aquela música, é a melhor música do mundo, porque é o que eu estou ouvindo. Então eu queria agradecer a Bruna e dizer que não existe um ranking, o que tem é a emoção de cada um, quando canta e quando ouve, né? Afinal, o papel da arte é provocar emoções. Por isso sim. que a Elis é a Elis dela, você tem a sua Elis, Sim, eu sim. tenho a minha Elis, né? E Sérgio, você como crítico, né, musical, como o João estava falando, aproveitar esse gancho do João, se critica muito as mulheres, não só, digamos, pelo que elas fazem na música, mas também, às vezes, se ultrapassa esse limite, né? Se criticam muitas vezes pelo fato de serem mulheres. Você vê isso dentro da crítica musical, Sérgio? Então, antes de mais nada, eu fiquei muito emocionado em ter visto a Bruna, porque em 2007 eu fiz uma matéria grande chamada Nação das Cantoras. E a quantidade de discos de cantoras que saem em relação aos discos de intérpretes masculinos é absurda, tipo 150, 140, 180 discos de cantoras para 10, 15 de intérpretes masculinos. E a Bruna foi uma das pessoas que entraram na matéria, assim. E eu penso que, assim, a mulher, assim, ela sempre...
é horrível. Eu não falaria na crítica, mas acho que alguns comentários pavorosos são feitos porque são mulheres. Eu acho que muitas vezes você não analisa a cantor por causa da voz, por causa da qualidade da interpretação, por causa da qualidade do repertório e dos arranjos. Você fica falando se o vestido está ruim, se a pessoa tá com alguns quilos acima do peso, se está magra demais, se o cabelo está desarrumado. Então, eu vejo muito isso, assim, esse tipo de comentário jocoso e assintoso em relação às mulheres. Fora que... Mas quem fala isso não entende música, né? Não, mas é justamente por isso que eu falei que não era uma coisa de crítica, né? Mas, infelizmente, é o que acontece. Né? Essa questão da internet também, né? Todo mundo vira internet... meio que crítico, entre aspas, musical, Mas não é? atualmente as pessoas não estão mais falando de música, estão falando de... A internet, desculpa, mas virou esgoto, né? Infelizmente. As redes sociais, assim, despertaram o que existe de pior na pessoa. Assim. E eu tenho um podcast com o Zé Pedro e a gente coloca alguns cortes, assim. Eu leio coisas pavorosas. O DJ, Zé Pedro? Especialmente dirigidas a mulheres. Aliás, você estava falando do Mágico. Sim. Tem uma frase maravilhosa do Zé Rodrigues, né, que louvava tua mãe acima de tudo. Casa no campo. Né? Aí uma vez eu falei com ele assim, ele não ia mais em show. É. Eu falei para ele assim, você não vai? Tá? Eu falei assim, não, eu vou em alguns e eu observo as coisas como se fosse um mágico aposentado. Eu falei, como é que é isso, mágico aposentado? Ele falou assim, o truque eu já sei, eu só quero saber se está bem feito. Boa. Gente, a gente está falando de grandes talentos já consagrados, mas bora falar de novos talentos? Eu tenho, inclusive, um outro convidado que vocês vão gostar de conhecer. Olha só, em São Paulo, um projeto começa a abrir portas e microfones para novos talentos nos estúdios das Fábricas de Cultura. Artistas independentes têm acesso gratuito à gravação e orientação profissional com a criação de músicas, podcasts e muito mais. O espaço também fortalece a presença feminina na produção musical e conecta esses criadores ao mercado digital. É uma ponte entre a periferia e a indústria do som, olha só. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar agora com o supervisor dos estúdios de gravação, Leonardo Liolino, do Nascimento. Oi, Leonardo. Muito prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde. Prazer todo meu estar aqui falando com vocês, principalmente com esse timaço aí de convidados, viu? O time tá bom, né? Você gostou? Nossa! E você também, Tô muito até bom ter nervoso. você aqui no nosso time, tá? Me conta como é que surgiram os estúdios de gravação e conta mais sobre o trabalho de vocês. Bom, os estúdios das Fábricas de Cultura são espaços abertos à comunidade, né? As fábricas, elas estão sempre localizadas, na sua grande maioria, nos extremos da cidade. E esse espaço, ele foi criado para dar oportunidade, como você disse, para novos talentos, para novos artistas com a visão de dar a eles uma iniciação musical dentro do estúdio, dando toda a orientação para começar a uma gravação. Então, composição, entender como funciona o processo de gravação, multitracks, trilhas, BPM, todo esse conhecimento básico para o artista, né? Então ele vem, ele nos procura, ele faz um agendamento que ele normalmente é muito simples, né? Ele pode vir aqui, ligar, WhatsApp, então é um processo desburocratizado para realmente abrir as portas para todo mundo que tenha uma vontade de gravar. Para as artistas, a gente tem um número muito alto de artistas hoje, como o tema é mulher. A gente tem um número muito alto de artistas mulheres aqui, que vem justamente gravar aquela música que fez, artistas da terceira idade, artistas que tiveram aquele sonho no passado, não puderam gravar. E a fábrica, ela é esse espaço para gravar. A gente faz uma média de 300 gravações por mês em 7 unidades que a gente tem, nos extremos de São Paulo. E é isso. Então, a gente Isso é o estado. ajuda na composição no estado de São Não, eu Paulo. estou perguntando porque eu sou madrinha da orquestra dos Céus de Osasco,
que também, né? Ah, sei. Então, do Monanza, tudo, então tem crianças, tudo, eles ganham instrumentos, é muito legal. É uma forma de Sei. democratizar, né, Leonardo? Osasco Como é faz que- parte dos estúdios ou Diadema? As fábricas... Eu não entendi sua pergunta. Estou perguntando se Osasco faz parte e Diadema. A gente tem fábrica também, da Poieses, na região de Diadema também. Tem estúdios gratuitos também lá. Legal. É uma forma de democratizar esse espaço musical, né, Leonardo? Como é que as pessoas na prática Exato. podem usar esse espaço? Eu queria saber também, você disse que mulheres, a gente está falando principalmente hoje de mulheres na música. Sim. Como é que vocês Sim. chegam às mulheres? Como é que elas chegam até vocês? Como é que isso acontece na prática? Ó, esse acesso ele acontece de várias formas, porque assim, as fábricas ela tem um processo de divulgação muito forte nas escolas. Então, a gente sempre está divulgando todas as atividades das fábricas nas escolas da região onde a fábrica habita, né? Onde ela está ali localizada. Então, a gente está a todo momento fazendo a divulgação dos projetos e automaticamente esse público ele vem para a fábrica, porque na fábrica a gente tem teatro, a gente tem vários cursos de música, então de inicialização musical, a gente tem piano, a gente tem canto coral, a gente Que tem demais. percussão, então a gente tem muito curso. E tem um teatro também para apresentação. Então, assim, o jovem ou a pessoa ela chega na fábrica, às vezes, porque ela conheceu a fábrica através de uma divulgação por conta de um curso, ela faz o curso, aí ela pode gravar nos estúdios, porque ela conhece toda a estrutura que a gente tem, e depois também ela pode se apresentar no teatro. Então, é quase que é um ciclo, né? A gente cria um ciclo. Então, desde do ensino, a gravação, a esse processo de estrutura, de gravação, de conhecer e se apresentar. Então, fica fechando o ciclo mesmo do artista. E vocês E doam os eles instrumentos? conhecem Vocês doam Não, os mas instrumentos? a gente tem os instrumentos para o curso e para gravação também. Os estúdios eles são equipados com os instrumentos, então o artista não precisa ter o instrumento para gravar. Tá. Ele chega na fábrica, a gente tem tudo. Sensacional. E eu tô vendo que você aparentemente está em um estúdio, né? Tá bem legal aí, bem Exatamente. equipado. Ó, não sei se dá para dar uma... Você tem todos os instrumentos Isso. aí? O que é que você tem mais? Você falou de piano, tem também um espaço para o pessoal se apresentar, não é isso? A gente está vendo imagens. O que é que tem por a gente aí? tem o teatro. Ah, Isso. Bom, esse estúdio, ele fica aqui na Vila Coruçá, né, em Guaianazes. Ele é o estúdio de vídeo que a gente tem. Esse estúdio de vídeo, como ele funciona? Nós temos 7 estúdios nas fábricas de música e temos esse estúdio de vídeo. Esse estúdio de vídeo, ele captura o que acontece de mais legal nos estúdios das outras unidades. Aí os produtores das outras unidades me ligam e falam, Léo, tem um artista aqui muito legal que gravou uma música essa semana. Aí a gente traz para cá e grava um vídeo desse artista para ele já ter um material, tanto de gravação musical, também um material audiovisual para ele começar a dar o pontapé na carreira dele e já começar a trabalhar, divulgar nas redes sociais. vocês divulgam nas Muito redes bom. sociais também esses artistas? A gente posta no nosso canal de fábricas, né? Mas a gente também entrega esse material para o artista. A gente não faz a divulgação, mas a gente entrega esse material para ele trabalhar. Mas a gente posta no nosso canal do YouTube para ter material, para criar uma grande comunidade dos artistas ali que a gente grava, para todo mundo interagindo. Mas a gente também disponibiliza para o artista para ele trabalhar isso da forma que ele quiser, postar no YouTube dele, no Instagram e tudo mais. E você já viu o impacto que isso tem? Dá para falar do impacto já que esse projeto tem na vida dessas pessoas? Sim, muito. Por exemplo, a gente tem assim diversos exemplos, né, de artistas que passaram aqui, mas assim alguns assim que marcaram bastante nos últimos tempos. Tem um artista de trap que foi bastante ouvido em 2024, que é o Kai Black. Ele começou aqui na nossa unidade. Então, ele chegou aqui, ensaiava, participava dos nossos eventos no teatro, de concurso de dança, conheceu os estúdios, gravou aqui com a gente, né? Um artista bem conhecido. A gente tem a Fanier também, que é uma artista que foi jovem aprendiz nossa aqui, e depois começou a gravar, ela depois participou virou atriz também, ela é atriz,
participou da Sintonia, e tem vários artistas que passaram pelas fábricas que hoje estão aí tendo, né, seu espaço, procurando e buscando seu espaço. E a fábrica está nesse lugar, sabe, de dar essa oportunidade de inicialização mesmo artística para o cantor, para a cantora, para o artista. Leonardo, nem consigo mensurar o prazer que é divulgar um projeto como esse, tá? Eu tenho certeza que tem muita gente, principalmente que não tem como, sei lá, comprar um instrumento musical, que está conhecendo agora a Fábrica de Cultura, vai procurar vocês e quem sabe vai a partir daí conseguir realizar um sonho. Muito obrigada, tá? Por participar do Revista Lesp. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar e deixar um recado para você, artista, que tem um sonho de gravar, não tem oportunidade, pode procurar as Fábricas de Cultura, que o espaço está aqui e é tudo gratuito. Então, é só marcar e vir gravar com a gente. Obrigada, Leonardo. Tchau. Obrigado. Que Gente, que legal, Amei. né? Muito bacana. Amém. Não, palmas para esse projeto. Eu sou do tempo que, olha, para entrar num conservatório, para estudar, meu Deus do céu, era tudo tão caro, né? Eu acabei sendo, né? Passei por tanta dificuldade. Ver essa iniciativa, não é? É lindo. E o estúdio, enfim, eu sou suspeito porque é o meu lugar favorito na Terra, né? O É um estúdio. É, disparado. Tem meus Demais. filhos, minha mãe e o estúdio. Ainda bem que você colocou os filhos e a mãe antes. Porque se ela soubesse que eu gosto mais dela do que dos netos dela, eu teria problemas. Mas é a maternidade da música, né? E é incrível essa iniciativa, de verdade. Não, maravilhosa. Muito de você poder ir num lugar e gravar pode ser realmente um ponto pivotal na vida da pessoa. Parabéns. Sim, Muito e a legal. orquestra também, essa que eu sou madrinha, são 3 céus e reúne assim pessoas de todas as idades. E é lindo assim, criancinha com violino, sabe? É demais, é lindo, lindo, lindo. Um abraço para todo mundo da orquestra, que é uma honra ser madrinha. A Elis Regina virou cantora porque ela não tinha dinheiro para comprar o piano. Ela Eu também. foi ter aula de piano, aí precisava comprar o piano. E aí, sem piano, não pode continuar. Aí ela falava numa entrevista de maneira bem humorada, entre comer e ter aula de piano, o pessoal preferiu comer e deixou o piano para lá. E logo depois ela conseguiu, né, chegar num lugar um pouco melhor economicamente, mas ela é uma criança que queria ter tocado piano e não teve acesso. Ela chegou podia a ter ter? sido musicista Um desde... pouco, mas quando teve... Ela tinha jeito e foi tendo Sei. aula. Quando foi, realmente você tem jeito, tem que se dedicar agora. Aí não deu. Tinha que ter o piano em casa. Mas vocês em casa tinham... Sim, tinham depois... piano. Porque quando Outra eu época, nascia, o tempo já tinha melhorado. A situação um pouco. estava boa, né? Ela No podia ter Rio. sido musicista ali desde muito cedo. Mas Poderia. muitas Porque pessoas se tornam o dom cantores ela porque tinha. não tem que comprar a voz, né? A voz já está. Eu sempre disse isso. Eu tive que descobrir um instrumento que eu não tivesse que comprar. Exatamente, está na garganta. Tá na voz. Sérgio, você vê isso? Muita gente que não tem essa estrutura familiar mesmo, dinheiro, e aí A maior parte, né? acaba se virando músico tardiamente? Sim, mas eu acho que hoje a gente tem mais opções, né? O João estava falando da Elis querer ser pianista, é que assim, se você for ver, no período em que a Elis cresceu, era normal que as moças fossem aprender piano. Sim. Era normal. A minha tia, por exemplo, minha tia Dininha, também foi tocar piano, assim. Agora, hoje, eu vejo que você tem mais possibilidades, né? Eu estava vendo, você estava falando da orquestra, eu em 2009 fui para a Venezuela, quer dizer, quando ainda existia a Venezuela, para Caracas, e ali eles têm um projeto chamado El Sistema, que é um projeto lindíssimo, que são justamente integração social através da música. Então, ensinava-se música clássica, inclusive música erudita, no caso, inclusive para pessoas das favelas, ali de Antímano, de locais muito barra pesada. E é uma experiência que foi assimilada, inclusive, pelo pessoal de Heliópolis. O Instituto Bacarelli se baseou no El Sistema venezuelano. É lógico que ainda não chegou, o El Sistema rendeu, por exemplo, um dos maiores maestros dos últimos tempos, que é o Gustavo Dudamel. Mas é uma luta, é algo que tem sido feito. Eu mesmo, assim, eu nunca tive dinheiro para estudar música, eu queria ser pianista e tal. Um dia eu ainda vou.
Mas era uma, como a Adriana viu, era uma dificuldade imensa. Mas nunca é tarde, Era um né? instrumento caro, Você você falou. tinha que aprender em conservatório, ou você aprendia em conservatório ou você não aprendia. Era muito caro. Em compensação, a gente tinha aula de canto nas escolas, Ah, esse é o grande ponto. Coral. que era uma coisa que Cantor você tinha, feônico. um cantor feônico. né? Tiraram, acabou. Eu sabia todos os Tiraram hinos da as bandeira, hino nacional, hino da independência, tudo de tanto que a gente cantava. Como E era- a Adriana disse, a voz a gente não precisa E era uma coisa comprar. importantíssima, porque você aprende a se escutar, você aprende a escutar a pessoa que está do teu lado. Na minha profissão, por exemplo, você pega uma desafinação na hora. Você pega alguém que não canta na hora, porque de tanto que você escutava e Treina escutava o o ouvido, outro, né? você treina Claro. o ouvido. Se você escuta Por isso que a música- nota de corte hoje está tão lá embaixo, Ah, porque as tá pessoas não muito têm mais embaixo. referência, ninguém estuda mais música. Mudaram né? os costumes. Só quem né? que realmente quer muito, mas estou falando assim numa massa, né, É. total. Se isso fizesse parte assim do arroz com feijão, a música, a cultura, né, tudo que a gente precisa, as coisas básicas, eu acho que a nossa música de raiz ela tem muita essência, muita coisa para acrescentar. Mas hoje em dia as mudaram os pessoas costumes. Se você vê, o João sabe isso 1000 vezes melhor que eu. Você tinha, por exemplo, nos anos 60 e 70, a música ela era baseada em melodias. A partir do advento do hip hop, eu não estou criticando o hip hop, ela começou a ser baseada em batidas. grooves, errado? certo? Muito mais Em batidas discurso. do que groove. Não, em batida, porque era o que o cara conseguia programar. Né? Principalmente ali nos Estados Unidos, quando o governo Reagan tirou todo Investimento. o investimento para a educação musical nas periferias das grandes cidades. Então, foi tudo muito mais baseado em batida. Hoje, você tem uma lei que a música não pode passar de 3 minutos, né? A introdução não pode passar mais de 30 e você tem que entregar o refrão logo de cara. Então, você não tem Não desenvolvimento vende da mais a música. história, né? É uma coisa que eu estava até conversando uma vez com o Nando Reis, Virou que uma padronização, falou, né? Sérgio, tem música minha que demora 2 minutos de introdução até eu começar a cantar. Então eu tô danado, né? Para não falar outra coisa, eu tô danado, porque se for baseado no que as regras que o mercado impõe, eu nunca vou cantar mais nada. Agora, você falou da questão do canto, né? A gente estava falando do canto. Muita gente, a única coisa que dá porque não tem como comprar instrumento, entra em coral. Inclusive aqui na Lesp, viu, gente? Tem um coral. A música também ocupa espaço aqui dentro do Legislativo Paulista. É o coral da Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem se destacado não só pela qualidade, mas principalmente pela força das vozes femininas. O repórter Vinícius Weiner mostra como essas mulheres dão o tom dessa história. A harmonia que ecoa pelos corredores da Assembleia Legislativa de São Paulo ganha um destaque especial. É a força das vozes femininas, que dá identidade ao coral da casa. A voz mais nova da casa entrou no grupo no início de 2026 e já se apaixonou pelo projeto, que pretende ficar por muito tempo. Eu estou gostando bastante. Eu não esperava, assim, está sendo uma experiência bem inovadora, recompensadora também. Não esperava realmente essa experiência aqui na Lesp, estou amando. O grupo segue a formação tradicional dos corais, com divisão entre sopranos, tenores e baixos, e vai além da música. Promove integração entre os servidores da Lesp, valorizando a cultura dentro do ambiente institucional e participa de eventos oficiais, como sessões solenes e cerimônias. Um espetáculo incrível de assistir. Aqui, cada ensaio é mais do que um momento musical. É também um espaço de encontros e troca de expressões. É quando as vozes femininas entram em cena. Elas não apenas completam a harmonia, elas ganham protagonismo e ajudam a definir a identidade do coral. À frente do grupo está o regente Fernando Matos. Ele trabalha na divisão de patrimônio e entrou no coral por acaso. Eu comecei no coral aqui da Lesp quando houve um desafio, pelo secretário-geral de administração para que houvesse um coral para apresentação de Natal. Então o RH fez uma enquete e aí eu respondi essa enquete querendo participar do coral e aí eu entrei no coral. Para ele, a presença feminina é um diferencial importante. As vozes femininas elas são mais agudas que as vozes masculinas.
Então, a voz do soprano, que é a voz da melodia, geralmente, bem aguda, e a voz do contralto, ela deixa a música de forma harmoniosa e gostosa de se ouvir. Criado em 2023, o Coral da Lespe reúne servidores e ex-colaboradores em apresentações que já fazem parte do calendário da casa, como eventos comemorativos, cantadas e a tradicional Semana de Talentos. Mesmo depois da aposentadoria, Sônia continua no grupo. Histórias que mostram que a música vai além do trabalho, cria laços, mantém memórias vivas e transforma o ambiente. Me avisaram que começou esse coral aqui, né? Eu falei, vou voltar, né? Vim ver se eles aceitavam, né? Aposentado, aceitavam. E aí eu voltei com muita alegria. Eu acredito que o primeiro ponto de benefício para todos os participantes é a questão da saúde mental e a saúde corporal, né? Da gente ter esse momento de cantar e afinar, isso é muito bacana. Agora, eu também penso que nos auxilia nesse processo de empatia, de entender melhor o outro, e certamente essa é uma qualidade boa para todos os setores aqui da Assembleia, né? E, enfim, e a criatividade, o processo criativo. Cantar dá um alívio mesmo, né? Mas para quem sabe, viu, gente? Então vamos direto ao ponto com a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Além do trabalho parlamentar em defesa da cultura e tantas outras bandeiras, Leci Brandão é uma das grandes vozes femininas da música popular brasileira e acaba de lançar um novo trabalho. A deputada Leci Brandão, do PCdoB, afirma que a música é uma força unificadora que conecta diferentes classes sociais e modela a alma cultural paulista e brasileira. Um país que não compreende a importância de fortalecer a própria cultura tende a perder a perspectiva de si mesmo, ou seja, fica sem personalidade. Aos 81 anos de idade, Leci Brandão acaba de lançar a faixa Me Abraça, uma homenagem ao príncipe do pagode, o cantor Reinaldo, falecido em 2019. Me Abraça está disponível nas plataformas digitais. Grande Leci Brandão, que inclusive você canta. Sim, tá no meu tributo das 7 rainhas, as 7 maiores cantoras de samba de todos os tempos, né? Olha só. Que é maravilhoso. Tudo começou também com o tributo da Beth, né? Quais são as 7? As Fiquei 7 curioso. De samba, tá? Vamos samba? lá. Por De favor. Vamos ver se você lembra. Clara Nunes. Nossa. Né? Beth Carvalho. Eita. Jovelina Pérola Negra. Grande Dona Ivone Lara. Não tinha como faltar. A nossa grande rainha Clementina. Clementina Leci. Maria de Jesus. Alcione eu falei já. Falou. Beth Não, Carvalho, não. falei. Falou, Alcione, Não. 7. Já deu 7? Mas aí quando a Elza faleceu, eu falei, 8. gente, a gente tem que, entendeu? Então são 8 rainhas. Na verdade, eu coloquei a Dona Clementina como uma nossa mãe de todas, né? Que fica Tá. ali assim, vai minha filha. É a mãe e as 7 filhas, é isso? É isso. Mas é muito bom poder reverenciá-las, né? E também o tributo da Beth Carvalho, que é um dos shows que eu mais amo de fazer. Agora eu quero saber do nosso crítico de plantão aqui. Sérgio, existe uma forma, assim, como a crítica cobra de forma diferente homens e mulheres na música ou não? Você acha que não? A gente tinha comentado logo no começo do programa. Eu acho que muitas vezes critica-se mais o aspecto físico do que propriamente o talento da cantora, né? O que eu acho uma burrada. Eu lembro uma vez uma crítica no Estado de São Paulo, não vou falar o nome de jornalista, que era um show da Diana Krall. Ele passou com o Antônio Gonçalves Filho. Ele passou um parágrafo inteiro. Ele falou tão fácil, né? Inteiro, falando mal do vestido da Diana Krall. Mas não falou do repertório, não falou dela como pianista, não falou se ela estava cantando bem, se a banda era boa. Ele ficou falando do vestido. Porque esse vestido não combina Não, com mas esse... assunto do qual ele não é um especialista. Né? E você Bom, acredita que o público vai muito pela cabeça de vocês do que vocês escrevem? Não, eu sempre digo que se o público gostasse
ligasse porque a crítica diz, o Engenheiros do Havaí não vendia um único disco. Não vai. Eu creio que assim, houve uma mudança nos padrões da crítica. Eu acho que assim, em termos da minha profissão, antigamente eu era o cara que criticava. E muitas vezes criticava de maneira dura. E depois eu usei muito mais a ideia de retratar um movimento, ou retratar uma cena, do que propriamente ficar falando, isso aqui é ruim, isso aqui é... Então eu fiz matérias sobre o arrocha, sobre o funk. Eu tenho minhas opiniões sobre o arrocha, sobre o funk, mas para mim interessa muito mais apresentar o movimento. E hoje, você estava falando sobre isso, hoje existe uma militância, existe uma milícia que persegue o crítico, independente dele falar bem ou falar mal. Recentemente a gente teve o caso da Marina Lima, que recebeu duras críticas por parte da Folha de São Paulo e recebeu uma crítica incisiva do Mauro Ferreira, mas em nenhum momento Mauro Ferreira, do G1, em nenhum momento Mauro Ferreira foi indelicado ou mal educado com a Marina Lima. Mesmo assim, o Mauro recebeu trocentas críticas, dizendo que ele não tinha entendido o disco, que ele tinha preconceito contra cantor e tal. Então, eu acho que hoje é muito difícil você ser crítico de música, porque as pessoas elas levam muito mais pelo lado pessoal, ou levam em torno da militância, ou desse ou daquele artista, do que propriamente do talento dele. Elis, por exemplo, é muito maior do que qualquer crítica hoje em dia, inclusive, né, João? Quando ela se foi, você tinha medo que o trabalho dela se apagasse? Sim, porque é um esporte nacional esquecer as pessoas, né? Nossa. Não foi o Girão, que o Luiz Antônio Girão, que falou mal de um disco da Elis? Cara, é muito gostoso ver as pessoas... Primeiro que eu acho que tem um efeito didático, né? Eu acho que os artistas serem tratados como adultos. Essa questão do homem e mulher, para mim, é indiscutível, é matemático, é aferível, e eu começo por essa disputa. Eu nunca vi ninguém perguntando quem canta mais, Roberto Carlos ou Emílio Santiago. Nunca vi. Então, isso existe. Agora, também tem um lance de um certo deslumbramento, de um glamour, de uma coisa que você começa a ser cercado de uma entourage, de um grupo de pessoas ali, que você começa a ouvir não raramente, né? Porque, enfim, tem uma preocupação de manter ali as relações num campo saudável. Aí vem um cara que tem, ou uma pessoa, né? Pode ser uma crítica também, que o Brasil teve, né? Sim. Grandes de teatro, inclusive, de outros campos, e fala o que quer. E aí isso cai como uma bomba na vida do artista. A gente está falando de uma época onde uma coluna da Veja, uma capa da Ilustrada, do Segundo Caderno e tal, eram determinantes, né, para o disco subir, agora, né? Agora, a gente também sempre teve uma noção, que tem uma segunda camada que eu acho que o Sérgio deve ter ouvido falar disso como jornalista, que é o seguinte: a Folha falou bem, não vai vender muito dinheiro. É verdade, não é brincadeira. Se fica muito cult, não quer dizer que vai ser comercial. Se a né? Folha falar bem, o Estadão, se os críticos falarem bem, o disco de ouro era 100 mil, putz, vai vender 30 mil, estamos fritos. Isso é o terrorismo dos diretores de gravadora. Mas eu fui lançada numa época que quem escreveu o meu primeiro release foi o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Não, mas o pai, né? O pai. O Sérgio Cabral. Não, sei, é porque, enfim. Aqui agora O crítico mesmo de samba e tudo mais, que foi no estúdio, que viu o meu teste e tudo mais. Então, assim, ali naquele momento, com todos aqueles padrinhos, realmente, Demônios da Garoa, Rafael Rabelo, eu regravei, Flor de Lis, tem um vídeo dele falando e tudo mais. Eu era uma garota, eu não sabia, eu não conhecia as pessoas, né? Eles deram um aval, mas não quer dizer que isso facilitou a minha vida, não. Nunca foi fácil. Nunca ninguém falou, vem aqui, queridinha, toma aqui um negocinho para você. Nunca será fácil. A cada trabalho, a cada música, a cada lançamento, você tem que se superar. Verdade. Agora, eu nunca sentei nessa cadeira de falar, os homens foram machistas comigo. Ou não sei o quê, porque foram homens que me deram uma oportunidade. Então, assim, esse tipo de comparação, não sei o quê, muitas das vezes, assim, eu não uso, não me sinto confortável.
porque não existiu isso comigo. No caso da Elis, João, eu acho também, pelo menos é o que me parece, que não existe muito. Você está certíssimo. Eu nunca escutei ninguém falar Roberto Carlos ou Emílio Santiago. Não, eu ouvi, né? Ok, mas Elis me parece muito acima de qualquer comparação. Não, mas tinha muito com a Inclusive, eu Cláudia, preciso né? dizer uma coisa. Por exemplo. Eu estou na sua frente, eu preciso dizer, como fã, sou cearense, da terra de Belchior. Inclusive, Elis foi responsável por lançar muitos homens, como Belchior. Quem não lembra de Elis interpretando como nossos pais? Então, Elis me parece acima de qualquer comparação. Mas usou cabelo curto para fugir de assédio. É mesmo. É mesmo. Então, É incrível. 1,53 m, né? As pessoas querendo engoli-la viva, né? De todas as maneiras, né? Mas era única, incomparável. Sim, mas aí como é que é o apelido dela? Pimentinha. Quem deu o apelido? Um homem. Por quê? Porque se uma mulher fica brava, ela é uma desequilibrada. Se o homem fica uma bravo, histérica, né? o homem é um cara, ele tem pulso e tal. Então isso... Isso a gente sofre até hoje, Eu tá? nem sabia que um dia eu iria para um mundo onde existe homofobia, onde existe o racismo. Eu morava numa casa onde eu tinha uma ilusão de que o mundo era diferente. Mas é inegável, né? É inegável que exista... Se a Elis Regina sofreu um pouco... Por exemplo... Ela tinha retórica, Para mim né, é pra falar. inegável que exista machismo em qualquer seara. Mas que a gente está falando especificamente da música, que mesmo sendo a pessoa que era responsável por tudo, quem pagava os salários e tal, ela já subindo ao palco, a banda cercou ela e falou, a gente quer um aumento. Mas já chamaram a gente, estão aplaudindo, a gente vai entrar no ar já e tal. Podemos falar depois? Não. Ou você dá um aumento agora, a gente não vai tocar. Misericórdia. Aí ela subiu, tocou pessoas famosas, né? Toninho Horta, enfim. Não foi isso que ela mandou embora do palco? Não, mas foi bonito, então. Enfim, é uma turma aí bem famosa. E aí, quando terminou, ela falou, gente, agora, na última música, né? Gostaria que vocês aplaudissem essa grande banda que hoje, pela última vez, me acompanha. Demitiu os caras no palco. Uma coragem incomparável. Sim. O fato de ser um assunto que está sendo super discutido, talvez tire um pouco do frescor da discussão, mas é uma discussão que deve ser permanente, porque os números são muito preocupantes, né? As pequenas violências, tem as grandes violências, é legal a gente tratar. Eu acho que é de uma coragem também muito grande uma pessoa com uma carreira já consagrada mudar até o estilo de música. Aconteceu até após 25 anos de carreira, a cantora Luísa Posse anunciou que decidiu mudar os rumos da trajetória profissional dela. A artista usou as redes sociais para anunciar que vai se dedicar à música gospel. Sempre cantei o amor. Eu acredito no amor do silêncio, não o amor que performa. Eu acredito no amor que permanece, não o amor que vai embora. Eu acredito no amor que fica depois que ninguém mais escolhe ficar. Eu canto esse amor. Sempre cantei e sempre vou cantar. Eu lanço o álbum É Só o Amor. Um álbum que fala do amor entre casais, o amor romântico, do filho, o amor próprio. E esse álbum encerra um ciclo de 25 anos na minha vida e na minha carreira. Eu dediquei 25 anos a esse amor. E como as estações, a primavera, o verão, o outono, o inverno, nenhuma estação é pior ou melhor do que a outra, são só estações diferentes. Esse álbum encerra uma estação para que comece uma nova estação onde eu vou cantar o meu amor pelo meu Salvador, Jesus Cristo. Vou cantar pelo amor de Deus, o Deus que hoje está em primeiro lugar na minha vida. E eu chamo você para viver esse momento de transição. Transição com muito orgulho. Transição não porque precise, mas porque Deus me chama e eu vou cumprir esse chamado. Boa sorte nessa nova fase, Luísa. Bom, e a música ganha um tom de fé e protagonismo feminino. Nossa convidada, agora temos mais uma convidada, é a Cíntia Bispo, diretamente dos Estados Unidos. Compartilha os caminhos de uma trajetória construída entre desafios, propósito e dedicação ao gospel. E é com ela que eu converso agora. Muito obrigada, Cíntia, por estar aqui diretamente dos Estados Unidos. Boa tarde. Boa tarde.
Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. Olha só, Cíntia, conta pra gente como é que começou a sua trajetória com a música gospel. Bom, quando eu comecei a cantar muito nova, né? Eu tinha 8 anos de idade, minha mãe me incentivou muito. Minha mãe, há 30, mais ou menos 30, 40 anos, participa ainda do coral de uma igreja evangélica em São Paulo. E desde sempre ela sempre me incentivou a cantar. E quando eu era criança, ela identificou esse dom, esse talento, que nem eu sabia que eu tinha. E a partir daquele momento, dos 8, 10 anos de idade, eu fui desenvolvendo esse dom e esse talento. Você teve muitos desafios por ser mulher e cantar gospel especificamente? Olha, quando eu iniciei a minha jornada musical dentro da igreja, particularmente eu não tive desafios intensos assim. Claro, nós conciliamos a nossa vida, né, ao longo da minha trajetória musical e profissional. Se eu posso citar um desafio, foi no sentido de conciliar os tempos, de equilibrar alguns pratos, vamos dizer assim, né? Então, ser mãe, ser esposa, trabalhar, né, na área de negócios, que eu trabalhei por mais de 10 anos, na área profissional de negócios, e conciliar tudo isso com a área musical, né? Porque, em paralelo também, há mais de 10 anos, eu, com o meu marido e meus filhos, também temos um projeto da família musical, né? Nós temos a família Bispo, que cantamos juntos, falamos do amor de Deus através da música e das canções. E essas canções são de autoria, né? São nossas composições que foram, ao longo desses anos, Deus foi nos dando, né, essas canções através de situações, de muitas dificuldades, né? Então, eu costumo dizer que muitas vezes algumas canções que nós divulgamos e outras ainda que iremos divulgar, elas nasceram de uma dor, né? Então, Deus nos fez muitas vezes transformar a dor em adoração. E muitas vezes também em celebração. Então, temos aí uma jornada muito bonita, com alguns desafios, sim, mas nada impossível de se cumprir. É sobre isso? É uma missão que você carrega, já que você disse que transforma a dor em, digamos, amor. Você também tenta passar isso para outras pessoas? Sim, a música ela tem esse poder de conectar. Na minha vida, na vida aqui do meu marido, eu posso falar também, né? Porque nós somos muito conectados, a nossa família é muito conectada com esse ambiente musical. A música, ela tem esse poder de conectar, de levar uma mensagem, né? E nosso propósito de vida é levar, através da música, a mensagem de Deus, levar a paz, levar o amor, levar aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Nós cantamos a palavra de Deus. E isso, para nós, é uma missão e um propósito muito importante para nossas vidas. Tanto que eu renunciei a algumas coisas, né, há 6 meses atrás, para vir cumprir essa missão na íntegra, 100%, com minha família nos Estados Unidos. Pois muito obrigada por trazer essa mensagem para a gente, Cíntia. Muito obrigada por estar aqui. É isso. Até mais. Até mais. Muito obrigada pelo convite. Tchau. Valeu. Gente, é isso. Música inspira em vários níveis. Como a gente estava falando, a música é arte. O papel da arte é causar vários tipos de emoções. E aí eu fico me perguntando, quem é que te inspira, Adriana? Bom, inicialmente para cantar foi Elis, meu pai, mas o público, os meus fãs, eles são responsáveis por eu continuar, porque eu tive momentos muito altos e baixos na minha carreira.
quando os contratos, quando eu perdi os contratos de gravador e tudo isso mudou, eu achei que tinha acabado para mim. E aí eu fui estudar, fui fazer gestão ambiental, coisa que não tinha nada horrível, a ver, né? não tinha nada a ver comigo. Mas acabou. Eu chegava em camarins, pessoas que viravam para mim, olhavam para mim, mediam dos pés à cabeça e falavam assim, você não percebeu que para você acabou? Sério? Seríssimo. Sério? Falou Seríssimo. isso textualmente? Textualmente, Quero pessoas nomes, que eu hein? sei, não vou te dar. Quero nomes, eu quero ligar lá. Mas Como é isso que você fala aconteceu isso pra uma e eu posso te dizer o pessoa? seguinte, eu morei 14 anos numa kitnet ali na Rua Augusta, perto da Roosevelt, e o ônibus do Adriano e a rapaziada parava ali e tinha feira. E eu ia no falecido Orkut, eu postava, gente, domingo é dia do quê? De ir na feira comer pastel. E os meus fãs não acreditavam que a gente ia na feira comer pastel. Então descia, seja no sucesso ou insucesso, não importa, eu sempre estava na feira. E quando veio o Facebook, mesmo não estava na alta, não existia mais nada e tal, eu postava e as pessoas falavam assim, mas você está aqui feira? E foram os meus fãs que começaram a vir. De tudo quanto era lugar, de domingo, para me encontrar na feira. Que mágico. E foi, eu fico emocionada para falar disso, até fizemos agora esse encontro novamente, virou um encontro com os fãs. Na feira para comer pastel. Que legal. Que se chama Bate Pastel dos Meus Amor. Tem um pastel com meu nome, pastel Adriano Ribeiro. Ah, Meu Deus! É pastel de quê? Ele é crocante por fora e gordinho por dentro. Meu Deus, eu gostei desse pastel. Pode vir. Mas é do quê? Ele é um especial, ele tem carne, vamos lá, elas foram, queijo, azeitona. Pedindo a ajuda dos universitários porque ali fora. Elas foram. Isso é verdade, o Estadão já cobriu, algumas televisões já foram lá, porque é real, é verdadeiro. E foram os meus fãs que me resgataram e fizeram eu entender que não precisava de contrato, eu estar na crista da onda, entre as 10 mais tocadas, para poder cantar. Seus fãs te Os inspiram. meus fãs me inspiram. Então, Bonito é isso. por isso que eu estou aqui hoje. São fãs que me indicaram para estar aqui hoje. E eu tenho uma gratidão muito grande, porque o sucesso passa, mas a música, na memória das pessoas, ela fica assim como você tem, como Nossos Pais, que é uma das músicas mais difíceis de se cantar. E não tem, é insuperável. Elisa é insuperável. Entendeu? Mas ela nos inspira a sermos melhores, a nos superarmos, porque aquela realidade não volta mais, mas a gente pode todos os dias fazermos um dia melhor. Que bonito, depois desse depoimento. Essa é a minha historinha. Lindo, lindo. Obrigada. Depois eu vou atrás desse pastel, tá? Tá bom, você vai gostar. Eu gostaria de saber. Agora está na Feira da Major Quedinho, porque essa feira mudou. Para quem não sabe, gente, é o viaduto que tem o Estadão. Todo mundo vai lá no Estadão. Não é minha barraca, eu não ganho dinheiro com isso não, tá, gente? A barraca que tem a Adriana Ribeiro, pastel, fica na esquina com a Santo Antônio. É a barraca da Dona Rosa. Tá vendido o pastel, Todo viu, Dona domingo, Rosa? todo domingo. Santo Antônio. E olha só, eu vou agora falar com outra cantora, hein, gente? Outra convidada, porque na música contemporânea, vozes femininas redesenham caminhos e sonoridades. A cantora e produtora Flávia K compartilha uma trajetória marcada por experimentação e múltiplas influências em um setor ainda desigual, né, gente? Ela afirma sua identidade artística e transforma experiências em linguagem própria. Flávia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar esse nosso convite. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Aliás, estar aí com vocês aqui. Tá aqui também, seja bem-vinda, tá quase no nosso sofá. Tô me sentindo no sofá de vocês. Aí. Flávia, me conta da tua trajetória, quais foram tuas influências, me conta das tuas experiências. A Adriana estava falando aqui da inspiração dela, quais são as tuas influências e inspirações? Olha, eu tenho diversas inspirações, assim, desde o jazz até o pop americano, até a música brasileira, bossa nova, samba jazz, então passeia por Anita Baker, Uau. Beyoncé, Michael Jackson, Elis Regina, claro, não tem como ser uma cantora brasileira e não ter influência de Elis Regina, Leni Andrade, Nana Caymmi, enfim, diversas referências, Prince, Chaka Khan, então assim, passeia por todo esse rolê do soul, do R&B, do jazz, da música brasileira, né? Agora fala, como é que é ser mulher nesse meio?
muito difícil. Eita. Eu comecei muito jovem, assim, eu tenho 29 anos. Ainda muito jovem, né? Começou com quantos assim, anos? eu já trabalhava com 13 já. Com 13 já cantava em festas, casamentos. E ali com 16, 17 anos, eu comecei já a desenvolver a minha carreira solo, autoral. Tive a honra de ter o Ed Mota e o Wilson Simoninha participando do meu primeiro EP. Uau! Uau! E assim, mesmo com tudo isso, com tanta gente me falando assim, olha, essa menina é muito boa, ela é jovem, ela é muito talentosa, mesmo com tudo isso, é muito difícil da gente ter esse crédito. E eu sei que é muito por ser mulher. Passei por muitas frustrações, ainda passo. Sei que todas as artistas mulheres que estão assistindo vão entender. Então, assim, por muitos anos, às vezes eu ia fazer um ensaio com a minha banda e voltava frustrada para casa, triste, porque os músicos não me ouviam. Eu falava, olha, gente, eu gostaria que o groove fosse assim, eu gostaria que essa parte, a dinâmica fosse de tal maneira. E assim, tá. Mas não eu tocar leve do em jeito que eu quero. consideração a sua opinião, é isso. É tipo isso. E eu tive que ir criando uma casca mesmo, assim, para aprender a lidar e me frustrar menos com isso. E também tomar essa posição de liderança, né? Como mulher. É muito difícil mesmo. E hoje a minha banda, que vocês estão vendo aí na tela, é maravilhosa, trabalho muito bem com eles, mas assim, foi um processo para eu conseguir tomar esse posto de liderança do que é o meu trabalho, sabe? E esse tema, ser mulher, ele perpassa muito assim nas tuas composições, na tua música mesmo? Essas dificuldades, né? Não é uma coisa predominante nas minhas temáticas das canções, né? Eu tenho muitos parceiros letristas, muitas parceiras, a maioria mulheres, na verdade. Assim, a gente fala sobre questões de ser mulher, mas eu acho que a questão de ser mulher tá nas minhas atitudes, tá na minha existência, né? Só de eu estar aí conseguindo resistir no mercado da música e fazendo o meu trabalho da maneira que eu acredito, eu já acho que fala tudo sobre o que eu acredito, sabe? Muito obrigada, viu? É muito bom falar com uma mulher que vem resistindo e existindo na música e colocando, né? Se colocando no meio, tá? Muito obrigada, muito bom falar com você. Foi um tchau, prazer. tchau. Tchau, tchau. É isso, né, gente? Ser mulher não é fácil em nenhum meio, tá? Gostaria de dizer isso. Se eu fosse você, não entraria nisso. Você está pensando em falar... Eu fico assim, porque... Não, você está enganado. Acho que a gente pode Não. João, a gente pode contar aquela história da Leni Andrade, né? Conta, Sérgio. Que a Leni falava, uma vez, eu fui jantar com a Maria Rita. Ai, gente, ele é muito chique. Não, jantar com a Maria Rita? Um dos conselhos que a Leni Andrade dava, falou assim, cuidado com os músicos, que eles sempre... Tem uma música que eles vão te derrubar. Normalmente a quarta música. A quarta música é a fatídica. A Elis Regina falava, os músicos só se unem para ferrar o cantor. Eles sempre são desunidos, mas para ferrar a cantora e o cantor, eles se unem muito rapidamente. Mas você sabe que tem uma ótima história. São os meus melhores amigos da minha vida, são os músicos. Não, você sabe que tem uma história ótima. Não envolve uma mulher, infelizmente, mas o Tony Tornado, quando estourou, ele começou a não ser tão legal com os músicos. E aí um dos guitarristas era o Wildon, do Na Rua, na Chuva, na Fazenda. E eles falaram assim, olha, na próxima a gente vai dar uma lição nele. E, obviamente, ele não foi muito legal com os músicos. E o Tony Tornado tem uma canção famosíssima chamada na BR-3. E tem um momento que ele pausava, assim, ficava parado e a banda entrava. No que ele pausou, os caras se olharam e falaram, é agora. Eles foram embora, ficou Tornado congelado. Foram embora? Não, ó, eu tô adorando esses causos, Sérgio. Você como jornalista... Sérgio, posso falar? Eu gosto dele. Mas o que eu gosto mais dele são os segredos, que ele vai soltando a conta-gota. Proibidão, né? É isso que eu quero saber, o proibidão, Sérgio. Você tem aí nesses bastidores, como jornalista musical, dá para dizer alguma dessas histórias aí que
Dá para mostrar essa diferença aí das mulheres ali Não sei, quanto nos tempo bastidores? Sobre mulheres... Chiquinha assim, Gonzaga, quer começar com a primeira? A Chiquinha Gonzaga... Pode, Proibida. conta aí. A maestrina Chiquinha Gonzaga, se é que existe o termo maestrina, né? Ela que usava o salário dela para comprar a liberdade, né, a alforria dos seus amigos e tal, ela foi várias vezes proibida de se apresentar. E ela que fundou a Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, ela é responsável pelo desenvolvimento dos direitos, é a mãe da música brasileira e morreu muito triste na década de 30, sem o devido reconhecimento. Você ouviu falar que a mãe da música brasileira existe e é a Chiquinha Gonzaga? Você não ouviu? Ó, lua branca de flores. Primeira de música de encantos. carnaval é dela, né? Que voz, hein? Então, se você ouvi-la, né? Alessi Brandão fez um disco só de Chiquinha Gonzaga. Olha só que coisa. É uma boa biografia para Anos se 1930, pouquíssimo tempo depois da abolição da escravidão, né, que foi em 1888. Em 1899, ela fez a primeira música de carnaval do Brasil, que é o Abre Alas, né? Em 99. Então, assim, o Abre Alas que eu quero passar. O Abre alas que eu quero passar. Não vou tentar cantar não do lado dela, Deus me Corda livre. de ouro. Mas, gente, esse lugar, eu acho que o Sérgio falou muito bem. Os músicos, a gente adquire o respeito deles, né? Verdade. E isso, seja aumentando o cachê ou mandando embora, ou eles te respeitando musicalmente. Então, é na prática que as coisas acontecem. Às vezes, a gente precisa mudar esse lugar. Eu não posso, quando eu falo que eu não sento nesse lugar, De é que eu não me vítima. coloco da vítima. Porque eu tive que fazer o meu malabarismo, entendeu? Eu tive que abrir minhas alas aí. E foram homens que abriram as alas. Se a gente fizer isso, a gente vai andar sozinho num bando de mulheres. Não, a gente tem que se unir. Eu acredito, é a Adriana e a rapaziada. Aí Tem eu que vou ser falar, uma mulher puxando a outra também, tem que- né? Sim. Uma mulher que está lá na isso frente é uma coisa não pode até- querer derrubar a outra. Aí sim é uma pauta que eu acho interessante, que falta, entendeu? Coesão. Mas Uma aí, união Adriana, eu das acho mulheres, muito né? mais difícil, assim, com todo respeito, mas é muito mais difícil uma mulher se impor em relação a um bando de músicos do que um homem. E nunca sempre, tá numa banda só de Mas se o mulheres. cara sempre- desafinar, ele Não, é jogado para escanteio rapidinho. É sobre... Eu posso falar isso porque eu venho de banda de baile, cantava na noite. Existe preconceito. Quem faz estúdio, quem Sim. canta no baile, quem faz backing, quem é compositor... Por exemplo, parabéns para ela porque ela é produtora. Imagina só. A gente tem que se colocar no lugar da Dona Ivone Lara, que era compositora, dentro de uma escola de samba, como Leci também. Isso é um trem. Mas elas também, no Foi caso da difícil. Alessi, não, mas não assinavam, né? Tem coisas da Dona Ivone. Da Dona Ivone, que a música é dela, mas como ela era mulher, ela não Quem podia. assinava? A Dona Ivone teve que dar canções para homens para que o samba de enredo pudesse ser. Andar. Então são Ou histórias seja, a interessantes. história, Fora o né? Prince, A história do... fora o Prince, me diz um artista masculino que tem uma banda só de mulheres. Masculino não. Olha, Eu a sei a Fono Beyoncé. Blondes- Eu sei a Beyoncé agora. É a Beyoncé. A Fono Blondes, né? O Sempre Livre, foi assim. Eu comecei imitando a Linda Perry, do Fono Blondes, né? Porque eu fazia baile e tudo mais. E ela é uma das maiores produtoras de discos. E ela é compositora, de estúdio e tal. sucesso. Agora, imagina Você tem que só provar uma que mulher veio. DJ. Incrível, maravilhosas. É legal, né? Pois é, Boa. a gente, olha só, eu vou Maravilhoso. falar agora de mulheres DJs, porque elas ocupam também as pistas eletrônicas, tá? A DJ Verônica Romero trocou o setor hoteleiro, nada a ver, né? Pelos hits que animam as baladas em São Paulo. Ela mandou um vídeo pro Revista Lesp, bora só ver. TV Alesp, muito obrigada por essa oportunidade de estar falando um pouquinho, brevemente, sobre o meu trabalho. Meu nome é Verônica, o meu nome artístico é DJ Verônica Romero. Eu estou nessa profissão desde 2019, não tem tanto tempo assim, mas eu acredito que através de muita dedicação, muito comprometimento, muita alegria, eu consegui conquistar o meu público. E hoje eu tenho uma agenda muito bacana e que eu trabalho em todos os eventos como se fossem únicos para mim. Eu trabalhei durante muitos anos da minha vida na área de marketing e vendas da hotelaria. E através disso eu aprendi que não tem melhor marketing do que o nosso próprio cliente. Tratando bem o cliente, fazendo um bom trabalho, através dele eu vou ter vários outros clientes. É a indicação e para mim não há nada melhor.
Eu não tenho agência, não tenho empresário, não tenho um produtor que cuida da minha carreira. Eu tento fazer isso sozinha e eu me sinto muito feliz e muito grata porque eu tenho conquistado a cada trabalho que eu faço novas oportunidades. Eu faço as festas com muita alegria, eu me considero uma DJ de festa, uma DJ de balada, colocar as pessoas para dançarem. Eu procuro sempre conversar com o cliente o que ele gosta, o que ele quer ouvir e agregar aquilo que eu já estou habituada e que eu sei que vai dar certo. Eu nichei o meu público, né? Eu faço festas para 30 anos para cima, porque é aquilo que eu me sinto à vontade e que eu sei muito bem conduzir o evento como um todo. Problemas, é claro que a gente tem, né? A gente encontra alguns empecilhos que faz parte, né? Que isso é natural. A gente precisa sempre estar superando, não é verdade? E por ser mulher, eu acredito que hoje em dia tem muitos clientes que preferem DJ mulher, clientes mulheres e clientes homens também, né? Então isso é muito legal, mas eu acho que vai do que cada um passa para o cliente, independente se é homem ou se é mulher. Quando você faz um bom trabalho com dedicação, com alegria, tudo flui, tudo dá certo. E é isso. Obrigada, um beijo. Obrigada pelo vídeo, viu, Verônica? Olha, por falar em música eletrônica, foi sancionada em fevereiro uma lei aprovada aqui na Lesp de reconhecimento da música eletrônica. É a Lei 18.400, de autoria do deputado Caio França, do PSB, que declara a música eletrônica como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural do Estado. A medida valoriza o gênero dentro da cultura paulista contemporânea e destaca sua importância na geração de renda e identidade cultural. É isso, identidade cultural aqui do nosso estado, gente. Vocês gostam de música eletrônica? Muito. Sim, muito? Eu gravei com alguns DJs. Você gravou Sim. com alguns DJs? Aliás, eu tenho um disco que ele se chama Take It Easy, My Brother George. Ele é uma releitura, um álbum que foi indicado ao Grammy Latino como o melhor álbum pop contemporâneo, que são releituras pop da obra do Jorge Benjor. Gravei com DJs daqui, DJs fora, gravei também com Tommy Love, que é das cenas de LSBTQIA+. Então, assim, e eu achei muito legal o trabalho dela, porque você vê, ela se colocou, ela falou, o meu trabalho está nichado, ela soube se colocar e ela está ganhando dinheiro. Olha que legal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. A gente está chegando ao fim, mas a gente falou agora de grandes nomes que eu diria do passado, mas não é do passado não, é do passado, do presente e também do futuro. A gente falou de Elis Regina, mas eu colocaria aqui também na nossa conversa Rita Lee, Gal Costa, enfim, grandes mulheres. A gente falou de Dona Ivone Lara, de quem mais? Elza Soares. Deputada Beth Leci Brandão, Beth Carvalho. Alcione. Grande Elza Soares. Jovelina. Grande figura. Nossa, a gente poderia, inclusive eu poderia ficar aqui sentada ouvindo vocês falarem esses causos direto. Não precisava nem eu estar aqui. Acho que vocês fariam um programa sozinhos. Mas sabe o que eu quero saber agora? Dos três, que futuro vocês enxergam para o protagonismo feminino na música brasileira? Bom, ele sempre existe e vai continuar existindo. O que a gente gostaria é que as condições fossem mais equilibradas, que a mulher não precisasse ficar se explicando se ela está com a saia aqui ou aqui, porque eu não vejo nunca ninguém falando sobre o Roberto Carlos usar aberto até aqui. Né? Se o homem tá com aquela blusa cavada ou não. E quem acha essa discussão chata, porque realmente é cansativa, vamos trabalhar para mudar, para esse tipo de assunto não precisar mais ser pauta, porque quando esse assunto desaparecer é porque o problema desapareceu. Já foi muito mais difícil, mas continua difícil. Então... Isso é chato, né? Eu, por exemplo, não sabia que eles vinham, senão eu teria vindo com outro vestido. Mas tá tudo bem aí, tem né, ninguém gente? ligando para isso. Você tá linda, mas, Sérgio, é isso, né? O protagonismo feminino vai continuar existindo. Que bom. Então, a gente viu uma quantidade enorme de rappers, né, do sexo feminino, que eu acho impressionante. Acho incrível. Então, eu creio que, assim, o preconceito vai existir, infelizmente. É algo que tem que ser combatido, mas é muito bonito que, em meio a toda essa maré contrária, ainda surjam cantoras e compositoras
e musicistas com personalidade. Antes de terminar, quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só, o ano era 1978, o programa, vocês sabem, era o Vox Populi da TV Cultura e uma entrevista marcante da sua mãe, tá? Elis Regina, sobre tantos assuntos do Brasil e da cultura. Nas redes sociais, muitos recortes viralizaram, entre eles um bem-humorado que a Elis tirou de letra. Dá uma olhada aí, gente, foi um barato. Oi, Regina, você que tem um sorriso tão bonito, eu tenho uma leve curiosidade em saber se seus dentes são naturais ou são dentadura. Dentadura, E aí, era dentadura ou não? Natural, meu filho. Claro que era natural. Não tem nem aquela coisa de colar, aquele cimento, né? Natural mesmo. Ela tirou de letra, gente. E eu queria dizer que o sorriso é igual. Você é a Xerox dela, Mas tá? a minha é uma dentadura que eu comprei. É sua. Se comprou, é eu sua. Eu comprei a minha. Muito obrigada, gente. Foi Obrigado. um prazer ter vocês aqui, tá? Obrigado, e foi um prazer Adriana. ter você com a gente Prazer. também, tá? Ô, Adriana. O Revista Lesp termina por aqui. Um beijo, muito obrigada pela sua companhia e siga acompanhando tudo que acontece no estado de São Paulo e no Parlamento Paulista pelas nossas redes sociais. Um beijo, gente. Até a próxima.